Boa tarde aos dois. Mister, começamos sempre por si. No passado sábado, podemos dizer que se jogaram dois jogos. Um até ao 3-2 e outro depois da longa paragem forçada pela infelicidade que aconteceu, da queda da barreira, onde estavam os adeptos do Friamundo. E já agora desejar também as melhoras e esperamos que todos já estejam bem nesta altura. Como geriu a parte física e emocional perante aquilo que aconteceu? Bem, boa tarde. Eu quero começar por primeiro dizer aqui uma coisa que para mim é muito importante, que é a forma como muitas das vezes os nossos adeptos são tratados fora de casa. E é importante que quem nos recebe perceba que muitas das vezes nós, se calhar, somos a fonte de receita de uma época do clube ao qual nós vamos pelo número de pessoas que vão assistir, pela forma como vivem o jogo e acabam por dar lucro nas várias vertentes que o clube possa estar a explorar nos jogos fora e, portanto, eu como treinador do Sport Clube Friamundo tenho que fazer esta reflexão e deixar esta mensagem a quem nos recebe, que é tratarem os nossos adeptos bem e com o respeito devido, depois o que é dentro do campo, e isso é jogo, é futebol, há as emoções à flor da pele, isso é outra questão, mas quando vamos fora estamos a falar sempre de casas muito bem compostas para o adversário, e isso é importante que quer a Associação de Futebol do Porto, quer a própria equipa que nos recebe, perceba que o volume de adeptos que vai receber é grande, que as condições para esses adeptos devem ser salvaguardadas, que os lugares que estão a vender sejam suficientes para os adeptos que se vão lá deslocar, que é para depois não acontecerem as situações que aconteceram no último jogo. Obviamente que ninguém tem culpa e ninguém consegue controlar determinadas situações, mas ter um setor tão pequeno, reservado para o número de adeptos que estavam presentes do Sport Clube Friamundo, eu considero isso uma falta de respeito ao clube e uma falta de respeito ao adepto que pagou o bilhete para ir ver o jogo, fez o jogo ser mais emocionante, partilhou da festa, fez o clube que nos recebeu ter uma visibilidade maior, ter o estádio bem composto, ter ambiente de jogo grande, e isso é importante. Nós cá em casa tentamos fazer isso, recebemos várias vezes os adeptos na nossa bancada, muitas das vezes até criticados por isso, mas isso é o saber receber bem e é o saber respeitar o adepto que se deslocou de determinada zona para assistir ao jogo. E, portanto, quero deixar essa palavra aos adeptos e essa chamada de atenção: se vão 1000 adeptos, não podemos ter um setor reservado para 200 adeptos. Ou então não deixam entrar 1000 adeptos e deixam entrar só 200 adeptos, porque depois as questões de segurança são postas em causa. Em relação também ao incidente que aconteceu, nós tivemos a oportunidade de enviar uma mensagem privada à menina que acabou por recorrer ao hospital para recuperar. Felizmente não está a recuperar e não teve sequelas de maior. Esperamos que já esteja recuperada, que possa estar no próximo jogo a apoiar-nos novamente. Ela e todos aqueles que de alguma forma saíram fragilizados ou magoados daquela situação, e depois todos os adeptos. Em relação à questão que me colocou, obviamente que foi difícil, foi uma decisão, está aqui o Edu que partilhou dessa decisão como capitão de equipa, foi uma decisão difícil porque nós tivemos 50 minutos, quase uma hora parados, com um calor abrasador, os jogadores começaram a sentir algumas dores musculares e efetivamente foi mais uma questão emocional e mental do que propriamente uma questão física que nos fez acabar o jogo, até porque aquilo que se ouvia dentro do grupo era: os nossos adeptos merecem, os nossos adeptos merecem, os nossos adeptos merecem, depois do que aconteceu nós temos mesmo que jogar, e damos as mãos, como tem sido a panagem, sempre que temos alguma dificuldade para ultrapassar maior, e fomos para cima com tudo para tentarmos trazer a vitória. Felizmente conseguimos, por números
engraçados, podiam ter sido números mais expressivos, e era limitado termos sofrido o segundo golo logo no início da segunda parte, porque aí sim seria uma vitória ainda mais convincente. A equipa entrou muito bem no jogo, como o Mister referiu, e depois voltou também a entrar muito bem naquele reinício e garantiu uma vitória confortável. Aquela semana de paragem, que foi abordada aqui por nós na última divisão, surtiu o efeito desejado na melhoria de alguns pormenores, e pergunto também se podemos falar na melhor exibição do Friamundo nesta fase final. A paragem permitiu-nos descansar alguns jogadores, o Edu, por exemplo, o próprio Bruno, o Paulo Ferreira, o Brandão, permitiu-nos gerir alguns jogadores, não porque são melhores ou piores que outros, mas porque têm um volume de jogo maior que alguns colegas, e permitiu-nos fazer essa gestão. Por outro lado, a questão de ser o melhor jogo desta fase final ou não, eu acho que foi um jogo que teve períodos, os que foram períodos bons foram muito bons mesmo. Depois teve períodos iguais aos outros. Agora, esta fase é uma fase para se ganhar jogos, não é uma fase para tentarmos jogar bem. Não, nós queremos jogar bem e queremos ganhar. Se estivermos obrigados a jogar bem e ganhar, nós vamos obrigados a jogar bem e vamos ganhar. Está em disputa, é o título de campeão, é o Friamundo continuar a afirmar-se no seu crescimento, tem vindo a ser sustentado neste novo projeto que iniciou na época transata, e portanto nós estamos focados nisso. Obviamente que nós temos a nossa ideia de jogo já com algum nível de consolidação, tentamos que ela surta o efeito necessário para conseguirmos estar confortáveis no jogo, porque aquilo que nós conhecemos é a forma de nós jogarmos. E neste jogo, sempre que foi preciso, nós pusemos em prática o nosso jogo, a nossa forma de jogar, e conseguimos realmente, nos momentos bons, ser realmente os momentos que mostraram melhor aquilo que foi a nossa época. O Friamundo vai agora ao terreno do Beiris, o adversário da primeira jornada desta fase final. Começa agora a segunda volta, com a vantagem de 1 ponto para o adversário desse jogo, então o Beiris. Em Friamundo, o Beiris apresentou um bloco mais baixo, agora que corre atrás do prejuízo e a jogar em casa, espera um adversário mais ofensivo? O Beiris é sempre um bom adversário. É um adversário, primeiro, tem bons jogadores, bons executantes. Segundo, é um adversário que nos conhece bem, porque já jogou contra nós a época passada, e quer uma equipa quer outra tem poucas mexidas. É um adversário que nós conhecemos relativamente bem. Os nossos jogadores conhecem muito bem, porque é o quarto jogo que vão fazer contra eles em 2 épocas, quase com a mesma equipa. E obviamente que eu espero um Beiris diferente. Certamente que há comportamentos que estão enraizados e que serão semelhantes, e já falamos sobre isso, já fizemos a nossa análise. Uma análise particular esta semana, muito diferente daquilo que tem sido habitual, mas uma análise consciente daquilo que é o jogo, que é o Beiris, da qualidade que tem o Beiris, quer da forma de treinar, da forma de jogar, dos jogadores, do próprio ambiente, da forma como os jogadores se mostram ao jogo, se posicionam no jogo, e estamos preparados para tudo, para uma forma, para outra forma, mas não só nós é que fazemos a diferença, só nós é que podemos fazer a diferença. Não há ninguém melhor do que nós para fazer a diferença. Portanto, depende muito pouco dos outros, depende muito mais daquilo que nós somos capazes de fazer, e nós somos o Friamundo, e isso tem que ter muito valor. Não é a camisola, é o que está por dentro da camisola. Tem que ter muito valor no dia do jogo. E os nossos jogadores têm que ter consciência disso. O adversário entrou em campo com o mesmo objetivo que nós. Agora, nós somos os únicos capazes de fazer a diferença. Ninguém vai fazer nada por nós. Portanto, essa é a nossa mensagem desde o início da época. Portanto, quem vai levar connosco vai levar com alguém que vai lutar até o último segundo por tudo aquilo que tem direito e que perdeu e que quer voltar a ter. Obrigado, Mister. Edu, boa tarde.
Um recomeço após cerca de uma hora de paragem é sempre fisicamente complicado. De que forma é que a equipa tentou amenizar a quebra provocada por essa paragem longa? Não foi fácil. Foi um episódio que foi difícil para nós estar ali a ver. Ficámos um bocado abatidos, claro que não foi nada fácil. Depois, em termos físicos, também foi complicado, porque vínhamos a paragem do intervalo, jogámos 8 minutos, voltámos a parar 40, 50 minutos. Foi complicado, eu próprio disse ao Missa que já estava a me sentir com as pernas pesadas. Fomos falando entre jogadores, treinadores, direção, a ver qual era a melhor decisão, mas era bastante óbvio que não podíamos sair dali sem os 3 pontos por tudo o que aconteceu. Principalmente ganhámos para os nossos adeptos que estavam lá a apoiar. Recordo aqui rapidamente dos jogos desta primeira volta da fase final. O Frimundo venceu aqui o Beiriz com um gol teu já nos descontos, empatou o 3-3 em Rio de Moinhos depois de entrar nos últimos 10 minutos a perder por 3-1 e venceu agora o Várzea do Douro depois de todas estas condicionantes que já falámos hoje. Numa fase final de época, o Frimundo está bem física e mentalmente. Que razões apontas para isso? Há muitas razões. Nunca perdemos o foco nos treinos, mesmo quando já estava resolvida a primeira fase, mesmo quando agora parámos uma semana, mantivemos o foco, sabemos qual é o nosso objetivo, sabemos qual é o nosso caminho. Depois temos união, temos alegria e quando é assim é mais fácil aliar à nossa qualidade. Uma equipa que só tem uma derrota perante as condições que foi, com todo o respeito ao Bogadense, mas veio aqui nas condições adversas que foi e por isso não é fácil jogar contra nós e nós estamos tão bem fisicamente e mentalmente, não há quem nos pare. Uma vitória no próximo jogo significa um passo enorme rumo ao título. Saber que os 2 últimos jogos serão em casa é um incentivo extra na busca pela vitória em Beiriz? Claro que sim, posso dizer que sim, não é mentira nenhuma. Jogar em casa é totalmente diferente. Claro que temos muito apoio fora, mas já temos saudade de jogar aqui em casa, perante os nossos adeptos. Já são 3 semanas sem jogar, 4 semanas que a paragem sem jogar em casa, já sentimos falta. E claro que ganhando em Beiriz, ficamos a uma vitória do objetivo. E perante os nossos adeptos, acredito que vamos conseguir. E por isso é um fator extra. Eu queria também mais uma vez, da outra vez que estive aqui e fiz isto, mas queria fazer outra vez, apelar aos adeptos que mais uma vez, como têm feito sempre, e são uma força para nós. Muitas vezes é difícil para nós, o jogo não nos corre bem e nós olhamos para a bancada com todo o apoio que temos, é inacreditável e muitas vezes ganhamos ânimo à custa deles. Por isso, domingo, mais uma vez apelamos à onda azul que apareça na Póvoa de Varzim. Muito obrigado aos dois. Frimundo desloca-se então ao terreno do Beiriz, no Estádio Municipal da Póvoa de Varzim. Não é no estádio onde foi disputado na época passada, para aqueles que lá estiveram, é agora no Estádio Municipal da Póvoa e contamos então com todos, como pediu o capitão. Obrigado aos dois. Obrigado.